Seguindo com grau, velocidade versus tempo, nós vamos estudar agora uma propriedade extremamente importante que cai demais, inclusive caiu na prova da primeira fase da Unicamp 2017. E isso cai direto, muito mesmo. Então, vamos ficar atentos também. Qual grau nós estamos trabalhando? Velocidade versus tempo. Aqui eu coloquei uma curva qualquer. Eu sei que você não está acostumado com ela, mas é uma curva qualquer. Vamos começar a brincar por enquanto. Aqui, onde a curva corta o eixo da velocidade é a velocidade inicial, tempo zero. Aqui vamos pegar esse outro ponto da curva. Aqui seria uma velocidade o quê? Final. E aqui é um tempo final. Aí, brincando com tudo, que movimento está representado aqui nesse gráfico? Primeiro, o movimento é retilíneo. O que muita gente está pensando? Não! Que isso aqui é uma curva. Ô, meu querido, isso aqui não é a trajetória. Olha a trajetória aqui, ó, o enunciado falando linha reta. Então, nós podemos falar que o movimento é o quê? Retilíneo. Ele é uniforme. Lembra disso? No grau velocidade versus tempo, só para a gente lembrar rapidamente, como que a gente representa o movimento uniforme? Você tem um grau velocidade versus tempo. O movimento uniforme tem que ser o quê? Uma reta na horizontal. Então, esse movimento que é uniforme? Não. Então, ele é uniformemente variado? Muita gente deve estar pensando, sim, só que não é. Por quê? Lembrando, grau velocidade versus tempo. Como que a gente representa o movimento uniformemente variado? Tem que ser uma reta inclinada. Aqui o gráfico é velocidade versus tempo? É, mas é uma reta inclinada? Não. Então, ele não pode ser o quê? Uniformemente variado. Então, professor, qual é o nome desse movimento aí? Ele não tem nome específico. Você só pode falar o seguinte, ele é uniformemente variado? Não. Ele é uniforme? Não. Ele é retilíneo? É. Ele é progressivo ou retrógrado? Eles podem perguntar isso. Progressivo ou retrógrado? Como é que você vai saber isso? Simples. Sinal da velocidade. Aqui a curva está abaixo ou acima do zero? Ela não está acima do zero? Então quer dizer que a velocidade é o quê? Positiva. Se a velocidade é positiva, quer dizer que o movimento é o quê? Progressivo. Então ele é progressivo. Então, isso você pode afirmar, que o movimento é progressivo. Acelerado ou retardado? Dá para saber? Dá. Olha só aqui. Velocidade inicial, V0. O tempo passa. O que acontece com a velocidade? Aumenta. Se o tempo passa e a velocidade aumenta, o movimento é o quê? Acelerado. Então, você pode falar que ele é acelerado. Ele é acelerado e progressivo. Você pode falar que ele é uniformemente variado? Não. Você só pode falar que ele é acelerado, que a velocidade aumenta. Isso pode cobrar em provas. Como pode cobrar em prova? Eu vou perguntar para você. Aqui a aceleração é constante? Não. Porque para a aceleração ser constante, tem que ser uma reta o quê? Inclinada. Porque a reta inclinada, a inclinação é sempre o quê? A mesma. Aí a aceleração seria constante. Aqui não é reta inclinada, ou seja, aqui a aceleração aumenta ou diminui? Como que você vai matar essa pergunta? Da seguinte maneira, que gráfico é esse? Velocidade versus tempo. Num gráfico velocidade versus tempo, quem é a inclinação da reta? É a aceleração. Mas lê do jeito que está aqui. Tangente. Tangente é uma reta que corta a curva em apenas um ponto. Aí você vem aqui e traça o quê? Tangente. Tracei a tangente. O que está acontecendo com a tangente? Ela não está ficando mais em pé? Se a tangente está ficando mais em pé, é porque a inclinação está o quê? Aumentando. A inclinação não é a aceleração? Se a inclinação aumenta, a aceleração o quê? Aumenta. Então, nessa questão aqui, a aceleração aumenta. Então, tudo isso pode ser perguntado em prova? Pode. Só que não é isso que a gente vai trabalhar agora. Eu não estou querendo trabalhar isso aqui, ó. Porque tudo isso aqui já foi trabalhado nos vídeos anteriores. O meu interesse aqui agora é o seguinte. Aqui tem uma curva? Tem. Aqui tem um eixo do tempo? Sim. Entre a curva e o eixo do tempo, nós temos uma figura geométrica. Essa figura geométrica, ela tem uma área? Tem. Ah, professor, mas eu não sei calcular essa área. Calma.
Não são essas figuras geométricas que caem na prova. Isso aqui eu só estou pegando uma coisa genérica. Na prova vai cair essa figura geométrica? Não, então você não precisa saber calcular a área dessa figura geométrica. Vai ser coisa mais simples. Nos exemplos você vai ver isso. Você tem que entender o seguinte, que gráfico é esse? Velocidade versus tempo. Essa área entre a curva e o eixo do tempo é alguém importante? Sim. Quem é essa área? Muita gente deve estar pensando assim, é a distância percorrida. Mas não é a distância percorrida. Eu já vi cobrando isso em prova, perguntando no gráfico velocidade versus tempo, quem é a área? Aí tinha a alternativa de distância percorrida e ela estava errada, porque na verdade, no gráfico velocidade versus tempo, a área não é a distância percorrida, é o deslocamento. Então vamos escrever isso. Qual gráfico? Velocidade versus tempo. Nós estamos interessados em quem? Na área. Quem é essa área? É o deslocamento. É o deslocamento. Lembra que lá no módulo 1, em aulas anteriores, eu expliquei que deslocamento é diferente de distância percorrida? Os dois podem até coincidir? Podem. No gráfico, dá para saber quando que a distância percorrida coincide com o deslocamento? Dá. Como? Aqui não tem essa figura geométrica? Essa área é positiva ou negativa? Ela não está acima do zero? Então essa área é toda o quê? Positiva. Essa área só tem somente um sinal. Se ela só tem somente um sinal, no caso aqui positivo, a distância percorrida coincide com o deslocamento. Nos exemplos que eu vou dar, a gente vai ver isso. Interessa no gráfico velocidade versus tempo, a área é o deslocamento. Então vamos aos exemplos para a gente poder fixar isso que cai demais em prova. Exemplo número 1 é um exemplo muito simples, mas cai na prova. Então nós vamos trabalhar com ele para a gente amadurecer a ideia. A ideia é, eles dão um gráfico, velocidade versus tempo. Deu gráfico, velocidade versus tempo, vai um pouquinho em segundos. Velocidade versus segundo, tempo em segundos. Aí eles vão falar o quê? Considerando a trajetória linha reta, calcule o deslocamento entre 0 e 4 segundos. Essa questão aqui, esse exemplo, tem 3 maneiras de você fazer. Vou mostrar as 3. Primeira maneira é o seguinte. Identifica o movimento. A trajetória não é linha reta. Então o movimento é retilíneo. O tempo passa? Passa. Quem está constante? A velocidade. Movimento retilíneo uniforme. Qual é o valor da velocidade? O valor da velocidade é 10 metros por segundo. O que significa isso? Que a cada 1 segundo é obrigado a andar o quê? 10 metros. Se em 1 segundo é obrigado a andar 10 metros, em 4 segundos ele vai ter que andar quantos metros? Ele vai ter que andar 40 metros. Então quanto que deu aqui a distância percorrida? 40. Que também é o deslocamento, 40. Resolveu. Outra maneira, use a fórmula. O movimento é movimento retilíneo uniforme? Movimento retilíneo uniforme tem quantas fórmulas? Lembra disso? Uma. Qual? Deus é tudo. Lembra o macete? Deus é tudo. Distância é velocidade vezes o tempo. Qual é a velocidade? 10. Qual é o tempo? 4. Quanto que deu a distância? 40 metros. Que está coincidindo com o deslocamento. Então você usa a fórmula ou você faz o quê? De cabeça, usando que a velocidade é constante 10 metros por segundo. Só que nós estamos usando a propriedade que eu utilizei agora? Não, mas ela pode ser usada ali? Pode, porque essa propriedade, ela é do gráfico velocidade versus tempo. Ela não é do movimento, ela é do gráfico. Então, olha só, o gráfico da velocidade versus tempo, aqui, uma figura geométrica. Figura geométrica. Essa figura geométrica tem uma área? Tem. Quem é essa área? Essa área é o deslocamento. Então, essa área é o deslocamento. Você vê aqui a distância percorrida coincide com o deslocamento? Sim. Essa área aqui, ela só tem um sinal? Sim. No caso, um sinal o quê? Positivo. Então, a distância percorrida coincide com o deslocamento. Por isso que está acontecendo isso aqui. Que figura geométrica é essa? Essa figura geométrica é um retângulo. Lembra lá da matemática? Tem jeito de calcular área de retângulo? Tem. Como a gente calcula a área de retângulo? Base
vezes a altura. Então aqui, ó, quanto que vale a base? A base, a gente vai olhar aqui, ó. Quanto que vale a base? 4 segundos. 4. Quanto que vale a altura? A altura vale 10. Então, quanto que deu essa área? 40. 40 metros. Então, a área não é o deslocamento. Então, o deslocamento que vale quanto? 40 metros. Perceba, é uma questão muito fácil, mas cai na prova. Você precisa saber quem? A propriedade. Aqui eu utilizei quantas maneiras aqui para achar o deslocamento? 3. Aqui, porque essa questão aqui é muito fácil. Então, às vezes, usar essa propriedade nem compensa. Mas, em outros exemplos, vai compensar demais usar a propriedade que a área é o deslocamento. Exemplo 2. Já caiu em prova demais. Dado o grau, a velocidade versus tempo. Trajetória, vamos considerar a trajetória linha reta. Então, isso o enunciado tem que falar. Trajetória linha reta. Aí eles dão um gráfico e falam o quê? Calcule a distância percorrida entre 0 e 10 segundos. A maioria dos alunos, sabe como que resolve essa questão? Eles pensam assim, eles não querem a distância percorrida, então D. Então, distância é velocidade vezes tempo. A velocidade é 20, o tempo é 10. Então, a distância dá 200 metros. Ah, tem essa resposta. Detonei. Só que tem um detalhe. Eu estou esquecendo uma coisa. Eu posso usar o Deus é tudo, distância, velocidade vezes tempo, em tudo? Não. Eu só posso usar isso, ó. No exemplo anterior, eu usei o Deus é tudo? Usei a distância, a velocidade vezes o tempo. Mas por quê? Porque o movimento é retilíneo uniforme. A maioria esmagadora dos alunos, eles querem usar o Deus é tudo em tudo. Ele deve pensar assim, uai, se é Deus, é onipotente, onipresente, onisciente, então pode usar em tudo. E não é assim, gente. O Deus é tudo a gente só usa em movimento retilíneo uniforme. Aqui o movimento é retilíneo uniforme? Não. Ele é retilíneo? É. Só que um grau de velocidade versus tempo, reta inclinada. Na verdade, isso aqui é o quê? É um movimento retilíneo uniformemente variado. No movimento retilíneo uniformemente variado, você pode usar a fórmula? Pode. Deus é tudo? Não. Lembra que a gente estudou lá no passado? Não é o Deus é tudo. Seria assim, ó. Distância é velocidade inicial vezes o tempo, mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Na sala de aula, os meninos até gostam de brincar com isso. Não tem o Deus é tudo? Tem esse aqui, ó. O diabo vê tudo, mais meio atrapalhado. Tá? Mas essa é a fórmula do movimento retilíneo uniformemente variado, que nós já trabalhamos. Então aqui você quer usar a fórmula? Pode, mas usa a fórmula correta. É essa que é a fórmula. A velocidade inicial você sabe, o tempo você sabe, a aceleração você vai ter que calcular ela. Aí é a propriedade anterior. Aí você vai ter que calcular o quê? A tangente. Escolher 2 pontos da mesma reta. Só que tem um detalhe. Para que serve o gráfico? É para você usar a propriedade. Qual é a propriedade que nós vamos usar aqui? Que gráfico é esse? Velocidade versus tempo. No gráfico velocidade versus tempo, aqui eu tenho uma área de uma figura geométrica. Que figura geométrica é essa aqui? É um triângulo. Aí vamos pensar, a questão não quer nem a distância percorrida? Só que a área é quem? O deslocamento. Mas tem um detalhe, né? Os dois coincidem aqui. Essa área, ela é toda positiva? Ela tem somente um sinal? Sim. Então, a distância percorrida coincide com o deslocamento. Então, aqui, naturalmente, você pode usar o quê? A área, figura geométrica, triângulo. Como que a gente calcula a área de triângulo? Base vezes altura sobre 2. Quanto que vale a base? 10. Quanto que vale a altura? 20. Sobre 2. 10 vezes 20, 200. Sobre 2, 100 metros. Então, qual é a área? 100 metros, que é o deslocamento a coincidir com a distância percorrida. Letra B. Questão extremamente fácil, mas quando cai na prova, o mais marcado é letra A, que o povo quer usar o quê? Distância, velocidade versus tempo. E aí só para usar distância, velocidade versus tempo em movimento retilíneo uniforme, que não é o caso, aqui o movimento é retilíneo uniformemente variado. Então a gente usou a propriedade.
Perceba que utilizando a propriedade fica extremamente simples. O exemplo 3, o povo adora errar, adora. Não sei como que o povo consegue errar isso aqui. A ideia é, eles vão dar o grau, velocidade versus tempo. Nesse grau, velocidade versus tempo, eles vão pedir o quê? Calcule o deslocamento. O deslocamento entre 0 e 20 segundos. Como a gente resolve essa questão? Você pode até resolver com fórmula, mas é o que eu estou te falando. Quando a gente dá gráfico, não precisa usar as fórmulas, use as propriedades. E que não o deslocamento? Que gráfico é esse? Velocidade versus tempo. Num gráfico velocidade versus tempo, quem é o deslocamento? A área. Agora que você tem que ser esperto, que a prova tenta enrolar você. É qual área? É qualquer área? Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, a área entre a reta e o eixo do tempo. Então aqui eu já tenho uma área. Vamos chamar ela de área A1. Por que eu estou chamando de área A1? Porque não terminou, né? Aqui é o deslocamento entre 0 e 20. Aqui eu só peguei o deslocamento entre 0 e 10. Está faltando uma área. Sabe o que os alunos fazem demais? Nossa, primeiro, né? Geralmente o aluno nem colore a área, né? Mas os que vão colorir, eles calculam eles coloram essa área. E não é essa área. A propriedade fala que é o quê? É a área entre a reta e o eixo do tempo. Aqui está entre a reta e o eixo do tempo? Não. Aqui que está, ó, aqui a reta. Aqui está o eixo do tempo. É essa área aqui. Então tome cuidado para você não ficar achando que é essa aqui. Então essa área aqui eu vou chamar de área A2. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular separado. Vamos calcular a área A1, achar o valor dela. Triângulo. Base 10 vezes altura 20 sobre 2. A área A1 dá quanto? Dá 100 metros. Então eu calculei a área A1. Agora nós vamos lá e vamos calcular a área A2. Figura geométrica, triângulo. Quanto que é a base? Começa no 10 e termina no 20. Então a base vale 10. Qual é a altura? Olha o detalhe. Qual é a altura? Menos 20, não é 20. É menos 20. Menos 20 sobre 2. Quanto que dá a área A2? Dá menos 100 metros. Então, você vai falar assim, professor, não existe área negativa. Ô, meu querido, aqui é física, aqui não é matemática. Esse menos aqui não significa menor, significa sentido. Nunca esqueça disso. Ou direita e esquerda, lembra lá atrás? Então, não preocupe com isso. A área é menos 100. A área aqui é mais 100. Só que você quer o deslocamento entre 0 e 20. Então, o que você vai ter que fazer? Para achar o deslocamento, você vai ter que pegar o quê? Vai pegar a área A1 e somar com a área A2. É a área total. A área total é a área A1 mais a área A2. Então, a área total. Quanto que é a área A1? 100. Quanto que é a área A2? Menos 100. Então, menos 100. A área total deu quanto? Deu 0. Se a área total deu 0, qual o significado físico disso? Que o deslocamento vale 0. Ou seja, a partícula foi e voltou para o mesmo lugar. Então, o deslocamento que vale quanto? 0. Tome cuidado se a prova pergunta o seguinte: qual é a distância percorrida? Porque a distância percorrida aqui coincide com o deslocamento? Não. Porque, olha só, essa área aqui é uma área o quê? Positiva. Essa aqui já é uma área o quê? Negativa. Então, elas têm sinais o quê? Diferentes. Então, aqui a distância percorrida não coincide com o deslocamento. O deslocamento vale quanto? 0. E se a prova perguntar qual é a distância percorrida? O que você vai fazer? Aí é simples. Você vai pegar a área 1 e a área A2 e somar as duas? Não. Você vai somar os módulos delas. Os módulos. Porque aqui nós não somamos os módulos. Por isso que a gente não pode esquecer o sinal negativo. Na distância percorrida, você pega e soma os módulos. Módulo de 100, 100. Módulo de menos 100, 100. Então vai ser o quê? 200 metros a distância percorrida.
percorrida. Então, tome cuidado. Ó, leia lá e olhe se a prova está cobrando o quê? É o deslocamento ou a distância percorrida. Deslocamento, 0. Distância percorrida, 200. 100 para ir, 100 para voltar. Então, você tem que pegar o quê? Módulos. Então, tome cuidado com essa questão, que ela cai demais, e aí a gente tem que acertar ela na prova. Para finalizar, agora nós temos o exemplo número 4. No exemplo número 4, eu vou fazer mais perguntas além da propriedade da área, já que nós já temos um conteúdo de MRU e MRUV, então vamos abordar isso até que a gente vai fazendo uma revisão. Aqui eu tenho grau, velocidade versus tempo representando o movimento de uma partícula, separado em trecho A, trecho B e trecho C. Trajetória linha reta, que vai ser dado no enunciado. De cara, eles vão perguntar o seguinte: em qual trecho a aceleração é maior? No trecho A, no trecho B, no trecho C, ou são todas iguais? A primeira coisa que a gente vai usar, nós vamos usar a propriedade. No grau, velocidade versus tempo, quem é a inclinação da reta? A inclinação da reta é a aceleração. Aí é só olhar, qual reta está mais em pé? Qual está mais em pé? A A, a B ou a C? A reta mais em pé é a A. Então, onde a aceleração é maior? Em A. Depois, qual a segunda reta mais em pé? É a C. Porque essa aqui não está deitada. A inclinação dela vale 0. Então, qual reta está mais em pé? A C em relação a B. Então, onde tem maior aceleração? A. Maior aceleração em A. Depois, em C. Aceleração em C. E depois, quem tem a menor aceleração? B. Então, B. E em B você pode ir mais longe. Qual é a inclinação dessa reta? Ela não está deitada? A inclinação dela vale 0. Quem é a inclinação, não é a aceleração? Então, a aceleração de B vale 0. Aí, outra coisa que vocês vão ficar perguntando. Trecho A, qual é o movimento? Grau, velocidade versus tempo, reta inclinada. Movimento uniformemente variado. Trajetória, linha reta. Então, o movimento é retilíneo uniformemente variado. Trecho B. No trecho B, o que está acontecendo? O movimento é retilíneo, só que ele é o quê? Uniforme. O tempo passa e a velocidade continua a mesma. No trecho C, o movimento é retilíneo. Uniforme ou uniformemente variado? Aí vamos ver, né? Grau, velocidade versus tempo, reta inclinada. Uniformemente variado. Outra coisa que eles podem pedir. Quanto vale a aceleração no trecho A? Aí, aceleração, variação da velocidade, sobre variação do tempo. Lembra? Escolher 2 pontos da mesma reta. Escolhi 2 pontos da mesma reta. Esse aqui para ser o final, esse aqui para ser o quê? O inicial. Então, vai ser o quê? Velocidade final, 20. Velocidade inicial, 0. Tempo final, 10. Tempo inicial, 0. Então, 20 menos 0 dividido por 10 menos 0 dá quanto? 2 metros por segundo ao quadrado. Quanto que vale a aceleração em B? A aceleração em B, fácil. Inclinação vale quanto? 0. Tá aqui, ó. Então, a aceleração vale 0. No ponto C, quanto que vale a aceleração? Tome cuidado. Escolher 2 pontos da mesma reta. Esse aqui é o inicial e esse aqui é o final. Aí vai ficar o quê? Velocidade final. Quanto que é a velocidade final? 0. Então, velocidade final 0. Velocidade inicial, ó, é aqui, ó. Velocidade inicial 20. Então, 20. Tempo final é aqui, ó, 40. 40. Tempo inicial, 20, tá? Porque esse aqui é o início e aqui é o fim do trecho C. Então, menos 20. A aceleração deu menos 20 sobre 20. Quanto que deu a aceleração no trecho C? Menos 1 metro por segundo ao quadrado. Ó, já sabíamos disso, ó. A aceleração de A é maior que a do trecho C, aqui, ó. Aceleração de A é maior que a de C. Que é maior que a de B. De B vale quanto? 0. Aí outra coisa que vocês vão perguntar. No trecho A, é acelerado ou retardado? Então, posso ir pelos sinais? Posso. Aqui, ó, ângulo o quê? Agudo. Ângulo agudo, aceleração positiva.
Reta acima do zero, velocidade positiva. Sinais iguais. Então, o movimento é o quê? Movimento acelerado. Então, nesse primeiro trecho aqui, o movimento é acelerado. Então, vamos pôr aqui, ó, acelerado. Já que nós estamos aqui mesmo, progressivo ou retrógrado? Velocidade positiva, o movimento é o quê? Progressivo. Tudo que a gente já estudou anteriormente, eu estou juntando tudo nesse exemplo, que pode cair na prova perguntando tudo isso, como afirmativa 1, afirmativa 2, 3, então por aí. No trecho B, o movimento é progressivo ou retrógrado? No trecho B, a velocidade é o quê? Positiva. Se no trecho B a velocidade é positiva, o movimento é o quê? Progressivo. Acelerado ou retardado? Nenhum dos dois, porque ele é retilíneo uniforme. No trecho 3, é acelerado ou retardado? Vamos lá pelo sinal. Inclinação, aceleração, negativo, porque o ângulo é obtuso. Reta acima do zero, velocidade o quê? Positiva. Sinais contrários. Movimento retardado. Então aqui o movimento é retardado. Progressivo ou retrógrado? Velocidade positiva. Se a velocidade é positiva, ele é o quê? Progressivo. Então, tudo pode ser perguntado na prova. Agora, o que eu quero realmente perguntar nesse exemplo. Qual a velocidade média no trecho entre 0 e 40? Velocidade média. Lembra disso? Primeiras aulas do módulo 1. Como que a gente calcula a velocidade média? Distância total percorrida sobre tempo total gasto. Qual é o tempo total gasto? O tempo total gasto é que é 0,40. Então, 40 segundos. E a distância percorrida? Qual é a distância percorrida? É 0? Não, mas nós vamos o quê? Calcular. Aí, o que a gente vai fazer? Propriedade do grau, velocidade versus tempo. O grau não é velocidade versus tempo? Sim. A área, qual área? Entre a reta e o eixo do tempo. Só que até quanto? De 0 até 40. Aqui eu tenho uma figura geométrica? Tem. Quem é essa figura geométrica? É um trapézio. Esse trapézio, você pode até fazer assim, se você não lembrar do trapézio. Dividir em triângulo, retângulo e triângulo. E quem é essa área? É o deslocamento. Só que tem um detalhe, né? A área é toda positiva, só tem um sinal. A distância percorrida coincide com o deslocamento. Então aqui a gente vai calcular a área, que é o deslocamento que coincide com a distância percorrida. Não é um trapézio? Como a gente calcula a área de trapézio? A área de trapézio é o seguinte, é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Igual eu falei com você. Se você não lembrar da área do trapézio, você separa triângulo, retângulo, triângulo, faz cada um separado e soma tudo. Então, vamos pensar, base maior, 40, base menor, 10, altura, 20. Então, vamos lá. Então, base maior, 40, base menor, 10, altura, 20 sobre 2. Então, para facilitar, vou simplificar aqui, ó, dá 10. 40 mais 10, 50. Vezes 10, 500 metros. Então, quanto que deu o deslocamento? 500 metros, que está coincidindo com a distância percorrida. Então, 500 metros. Simplificou aqui, velocidade média. 50 dividido por 4, 12,5 metros por segundo. Então, perceba, nós estamos utilizando tudo possível aqui, que a prova pode perguntar. Uma coisa que eles gostam de perguntar também é o seguinte, foi dado o gráfico, velocidade versus tempo. Sabe o que eles gostam de perguntar? Eles dão um gráfico e perguntam, foi e voltou para o mesmo lugar? O deslocamento vale 0? Aqui nós já sabemos que a distância percorrida deu quanto? Essa distância percorrida deu 500 metros. Aí o seguinte, e outra coisa que você podia olhar, aqui a área só tem um sinal. Se a área só tem um sinal, a distância, o deslocamento não dá 0. Porque às vezes o aluno ele confundia esse gráfico velocidade versus tempo com esse aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Qual gráfico? Posição versus tempo. Perceba que é o mesmo desenho.
do gráfico anterior, só que o outro gráfico é velocidade versus tempo. Esse é posição versus tempo. Aqui é saiu de qual posição? Lembra quando a gente estudou esse gráfico lá atrás? Ele saiu da posição 0. Depois foi para a posição o quê? 20. Parou na posição 20, depois saiu da posição 20 e voltou para a posição o quê? 0. Então o deslocamento dele aqui foi 0. Aqui ele foi e voltou para o mesmo lugar. Mas olha só aqui. Aqui nesse aqui, ele foi e voltou ao mesmo lugar? O desenho é parecido, só que o outro é posição versus tempo e esse é velocidade versus tempo. Aqui ele não foi e voltou ao mesmo lugar. Aqui ele andou uma distância, ele deslocou 500 metros. Então, tá aí. Dei 4 exemplos trabalhando com a propriedade. Num gráfico velocidade versus tempo, a área é o deslocamento. Fique muito atento porque cai muito em prova.